Boa, galera, vamos iniciar mais uma aulinha aqui com vocês, tá? Essa aula aqui vai ser a aula prática da aula anterior, tá? Que vai ser a marcação de estrutura diretamente no gráfico. E já adianto a vocês que essa estrutura em si que a gente vai marcar aqui, ela vai ser chamada de estrutura de swing, tá? O que seria isso? Ela vai simplesmente demonstrar a macroestrutura, ok? A direção da macroestrutura em si, ok? Vou ilustrar aqui para vocês o cenário de teoria que a gente aprendeu na aula anterior, somente para que fique mais claro e simples de vocês entenderem o conteúdo aqui, ok? Beleza. Uma tendência de alta ela é composta por quê? Topos e fundos mais altos que os anteriores, tá? Então, seria o quê? Topo, fundo, topo, fundo, topo. Fundos mais altos que os anteriores, ok? E topos mais altos que os anteriores. A partir do rompimento deste topo numa tendência de alta, a gente vai ter o que? O nosso boss, tá? Que é simplesmente a nossa quebra de estrutura, tá? A partir desse movimento, a gente segue colocando topos e fundos ascendentes e a gente vai utilizar também nesse cenário aqui que a gente aprendeu nas primeiras aulas ali, tá? Que seria o que? O boss versus o choke, tá? Beleza, aqui a gente vai utilizar o choke porque nesse cenário ele simplesmente vai romper o fundo e colocar uma mudança de tendência, tá? Que seria o nosso choke. Por quê? Ele simplesmente vai contra a expectativa. Porque a expectativa nesse cenário não era simplesmente ele vir e colocar mais um fundo aqui, mais alto que de fato o anterior, e continuar quebrando estruturas, correto? Mas simplesmente ele vem, rompe esse fundo e configura agora para nós uma tendência de baixa, tá? Um início de um movimento de baixa, porque de fato ele rompe o nosso fundo anterior. Isso aqui a gente vai simplesmente colocar como choke para diferenciar, né, e definir de fato aonde foi a mudança dessa tendência, ok? E a partir desse movimento a gente começa a colocar o que? Topos mais baixos que os anteriores e fundos mais baixos que os anteriores, tá? Configurando assim uma tendência de baixa, ok? Então vou deixar somente a teoria aqui para a gente identificar e a gente ver que de fato isso aqui vai ser aplicado no cenário. E lembrando, galera, toda marcação que a gente fizer nesse frame em si, a gente vai fazer nos outros, tá? Então peço para vocês começarem as marcações no gráfico diário, porque de fato tem mais volume, o movimento vai ser mais limpo. E depois apliquem 4 horas, 1 hora e 15 minutos de fato, tá? Beleza, então, levando o cenário aqui à esquerda, tá? No gráfico aqui, a gente tem o que? A formação de um topo, a formação de um fundo, o movimento ele vai e continua o que? Quebrando os topos, configurando claramente para nós uma tendência de alta. Nessa quebra, a gente simplesmente vai colocar o que? O nosso boss, tá? Colocou o nosso boss, beleza. Uma dúvida que vocês podem estar se perguntando, como é que eu vou considerar, né, essa quebra? O que eu posso fazer de fato para validar? Galera, eu valido somente com o pavio, tá? Ou seja, o pavio superou essa máxima, ele simplesmente passou aqui, o candle ele pode fechar aqui dentro e tal, eu já considero a minha quebra de estrutura, ok? Então, continuando aqui, a gente tem um fundo, a gente tem a formação de um topo, a gente tem a formação de um fundo. O nosso topo está aqui. Então, a partir do momento que a gente tiver uma violação, né, a perca de fato dessa máxima, a gente já tem configurado uma quebra de estrutura, tá? Então, vamos colocar ali mais uma quebra. Aqui. Estrutura de alta segue de fato colocando o que deve ser colocado, que seria o que? Topos e fundos ascendentes, tá? Então, mais um topo aqui, mais um fundo aqui, fundo mais alto que o anterior e topo mais alto que o anterior também. Então segue configurando. A gente só vai ter a confirmação de fato dessa tendência de alta a partir do momento que ela viola essa máxima, que de fato vai continuar, ok? Então aqui a gente vai colocar o que? Mais uma quebra. E nesse cenário aqui de fato a gente vai utilizar o que? O que a gente utilizou na teoria aqui à esquerda, tá? Vocês podem ver que o exemplo está basicamente igual, ok? Então qual que era a expectativa? Era simplesmente ele chegar ao fundo aqui, usando o conceito de demanda que vocês aprenderam nas aulas anteriores também, e simplesmente colocar um fundo mais alto e romper esse cara, né? Esse topo aqui em si. Só que
o preço simplesmente não teve força para chegar até lá. O que ele faz? Simplesmente rompe o nosso fundo, tá? Como eu falei para vocês, eu considero de fato o nosso boss somente, o boss em si, a quebra de estrutura, somente com a violação de pavio, ok? Então aqui vou colocar o que? O nosso choke, ok? A partir do choke a gente já tem de fato uma confirmação que o movimento em si vai começar, né, vai iniciar o movimento de baixa, ou seja, colocar topos e fundos descendentes, ou seja, topos mais baixos que os anteriores e fundos mais baixos que os anteriores. E o primeiro sinal de fato dessa troca de tendência é simplesmente nos fundos, tá? Logicamente, a virada de uma tendência de alta para baixa. Então a gente tem o quê? Um fundo mais baixo que o anterior. Qual que é a expectativa? Que o topo seja mais baixo que o anterior. E aqui simplesmente acontece isso. Ele coloca um topo mais baixo que o anterior e segue a configuração aqui, né, de uma tendência de baixa. E a gente tem o que? O nosso fundo aqui, o nosso topo lá em cima, violando aqui. A gente tem uma quebra de estrutura, ok? Aí a gente vai e coloca mais uma quebra, tá? O que a gente faz aqui? Simplesmente agora, nosso topo está aqui, nosso fundo vem e tal, gera o nosso fundo aqui. O que o movimento faz? Trabalha aqui dentro e quebra. Beleza. Pô, Vinícius, o que eu faço nesse cenário? A gente tem uma estrutura aqui e tal, ele quebra aqui dentro. O que eu faço com isso? Galera, isso aqui vai ser abordado na próxima aula, tá? Vou abordar com vocês teoria ali e prática também, para que de fato fique mais fácil para vocês entenderem esse conceito. Eu vou pedir para vocês foquem por enquanto, até o momento dessa aula, somente em marcações de swing. Pegou, dominou um pouco o conceito ali, passe para as próximas aulas para que de fato você entenda esses movimentos aqui, tá? Então a gente tem que ter aqui a formação do nosso fundo, a partir da violação dela, a gente continua colocando topos e fundos descendentes e a tendência de baixa tende a continuar, ok? Então a gente vai colocar o que? Mais uma quebra aqui. E o movimento de fato tendia a seguir em movimentos de baixa. O que ele faz? Gera outra quebra aqui, ó. E aqui a gente vai utilizar o que? O cenário que a gente utilizou aqui, tá? De choke. Ou seja, a gente tem um topo, a gente tem um fundo, tem um topo e tem um fundo. Ele simplesmente deveria seguir colocando movimentos de baixa, mas acaba rompendo esse topo. E aqui a gente simplesmente utiliza o nosso choke, porque ele vai, de fato, iniciar um movimento de alta aqui, tá? Então a gente vai colocar simplesmente o choke, tá, galera? Coloca o choke aqui, e a expectativa de fato era tentar colocando aqui topos e fundos mais altos. O que ele faz? Rompe aqui novamente, ó. Aqui a gente colocaria outro choke e simplesmente ele continua colocando movimentos de baixa como está aqui, ok? Beleza. Pô, Vinícius, eu tenho um pouco de dificuldade, de fato, para estar fazendo essas marcações, porque eu me embaralho um pouco nos candles. O que vocês podem estar fazendo? Vou deixar as marcações do jeito que tá, e de fato, para que vocês foquem e apliquem isso da melhor forma possível, para quem de fato não tem muita familiarização aqui com o gráfico em si, utilizar o gráfico de linhas, tá? Somente vou ajustar aqui para que a gente veja os movimentos um pouco mais limpos, tá? E lembrando, a estrutura de swing, galera, sempre vai ser esses movimentos um pouco mais limpos, que vocês vão tirar de fato essas estruturas aqui que serão abordadas na aula mais à frente aí, ok? O que vocês vão fazer? Se você utiliza o TradingView, aqui em cima, ó, tá? Simplesmente aqui, ó, nesses dois candlezinhos, a gente está utilizando o gráfico de velas, tá? O que você vai pôr? O gráfico de linhas, tá? Eu simplesmente só vou pegar o replique para a gente não perder o cenário em si. Eu vou colocar o gráfico de linhas, tá? Ó, coloquem bem na mente de vocês, ó, o jeito que está o gráfico em si. Vocês simplesmente vão colocar o gráfico de linhas. Dá o zoom. O gráfico de linhas, ele sempre vai colocar somente os fechamentos do candle, tá? Ele não vai ser aplicado pavio. Então a gente vai ter o que? Um gráfico mais limpo, ou seja, o que vocês podem estar fazendo? Vai fazer uma marcação, marca somente isso, ó. Isso, isso, isso. Vem marcando, tá? Vem marcando, sempre esses movimentos um pouco mais limpos, um pouco maiores, tá? E vem marcando de fato.
Marcou, vocês simplesmente vai lá para o gráfico de candles e simplesmente atualiza a marcação de vocês, tá? Essas marcações aqui, sempre para a ponta do pavio, tá? Sempre o maior. E aqui também, sempre o pavio que tiver mais distante aqui, ok? E simplesmente dessa forma vocês vão pegar um pouco mais o conceito, vão aprender um pouco mais, tá? Vou até pegar um outro cenário aqui que a gente tem aqui, ó. Vamos pegar esse cenário aqui. O que a gente marcaria aqui? Vendo de fato que a gente tem aqui uma tendência de baixa clara, tá? Topos e fundos descendentes. O que seria a nossa marcação? Como é que a gente marcaria? Vou colocar aqui com vocês, ó. Aqui a gente vai pôr um boss, tá? Aqui outro boss. Então, ó, claramente seguindo a teoria. Fundo, topo aqui, fundo aqui, topo lá, fundo aqui, topo, fundo, topo, fundo, tá? Então a gente simplesmente vai marcar, eu vou passar para o gráfico de candles em si. Isso aqui pode ser aplicável nos frames em si que vocês vão utilizar, tá? Aqui, boss, boss, e aqui a gente pode até ver o nosso choke em si, tá? Vou colocar aqui o nosso choke, ok? E vou passar agora para o gráfico de velas, ok? Aqui em cima, velas, e vocês podem ver simplesmente como é que fica bonitão. Logicamente, vai ter esses movimentos aqui, ó. Exemplo, pavio. Como o gráfico de linhas ele simplesmente não coloca os pavios, a gente vai o que? Somente fazer os ajustes e pode alterar de fato em alguns cenários, tá? Aqui vai ser aqui. Essa aqui a gente vai tirar, ou seja, já era basicamente um ruído ali, tá? Tirou ela. Essa aqui a gente vai aplicar para cá. Coloca aqui, tá? Aqui de fato a gente teve nosso choke. Topo aqui, rompeu e seguiu de fato ao movimento que a gente está agora, tá? Como eu disse, comecem no diário dessa mesma forma que eu mostrei para vocês, vão para o gráfico de 4 horas, 1 hora e 15 minutos, tá? Se de fato você quer ver isso aqui diariamente, sendo aplicado e tal, peço que vá até a descrição e entre no nosso canal do Telegram, ali que vocês vão estar recebendo de fato o mapeamento diariamente e vão estar vendo isso aqui diariamente ali como é marcado e que vocês peguem de fato isso aqui mais rápido, ok?